nessa, nessa segunda etapa aqui do nosso curso, da nossa primeira aula do software pré-moldar. Vocês já estão visualizando aí novamente a tela. Vocês estão visualizando a estrutura pré-moldada que nós fizemos os lançamentos iniciais na primeira parte do nosso treinamento. Nós lançamos os pontos, depois de lançar os pontos, nós fizemos o lançamento dos pilares. E uma vez que a gente fez o lançamento dos pilares, fizemos o lançamento das vigas baldrames e logo em seguida copiamos esses baldrames para a opção do andar do mezanino. E dessa maneira, nós temos essa obra aqui que nós estamos visualizando nesse exato momento. Eu vou tirar aqui novamente o shade para visualizar, para melhorar a visualização pela internet. E vou mais uma vez abrir em duas visualizações, deixando uma em vista e outra em planta, para facilitar aqui, dando seguimento ao lançamento do resto da nossa obra. Ainda como parte da nossa primeira aula, nessa segunda parte que nós vamos fazer no finalzinho dessa primeira aula, a ideia é fazer o lançamento de lajes, as lajes principalmente no pavimento do mezanino, que foi o pavimento que nós criamos para o lançamento das vigas e também das lajes. E terminamos a aula de hoje fazendo o lançamento dos elementos de fundação, das opções, de elementos de fundação que o software pré-moldar vai trazer. Então, dando até seguimento no que está descrito aqui, à direita, no Screen Menu, nós fizemos pontos, pilares, vigas, e dando seguimento eu vou pegar já então as opções dos elementos de fundação. A ordem seria lançar laje, depois elementos de fundação, mas eu vou seguir aqui o roteiro do próprio software, O software pede aqui, logo abaixo de vigas, ele traz as opções de fundação. Então, clico em fundação. Como já comentamos, sempre uma vez que você clica numa opção, logo em seguida inicia. Ao clicar em inicia, nós vamos carregar os comandos do software e vamos carregar as informações relacionadas aos elementos de fundação. Então, acabou de entrar num comando, nunca esqueça. Logo em seguida, você clica em inicia para carregar as informações. Logo abaixo de inicia, um comando chamado dimensiona, para pilar, para viga. Sempre nós vamos entrar em dimensiona. Se você prestar atenção, é praticamente uma rotina. Entra no comando, clica em inicia, logo em seguida você já clica em dimensiona. Uma vez que você entrou em dimensiona, preste atenção na linha de comando do software pré-moldar, que é comum, a linha de comando do pré-moldar com a linha de comando do AutoCAD. Ele está pedindo ali, selecione o ponto do pilar. Esse ponto do pilar, como nós já sabemos, é o ponto azul. Então eu vou clicar no ponto do pilar e ele vai abrir as opções para lançamento dos elementos de fundação. Para elementos de fundação, nós temos aqui as seguintes opções. Entrando aqui em seção, nós vamos encontrar a sapata, o bloco retangular e o bloco triangular. São três opções que o pré-moldar vai trazer para lançamento. Sapata, bloco retangular
e o bloco triangular. Basta selecionar a opção, então, por exemplo, ó, sapata. Não podemos esquecer de dar o nome para o elemento de fundação. Se você clicar no sinal de mais, saiba que ele vai dar o nome, né? Como se trata de uma fundação, a letra que ele traz aí automaticamente habilitada é o F. E nós temos que introduzir o L1, o L2, né? Também vamos ter que introduzir o HT, o H1, o H2, o H3 e o EC e o CC. E se houver uma folga na base do pilar, essa folga também será introduzida. Todas as informações aqui são informações em centímetros. Então o software traz essas informações e principalmente as informações, né, que são visualizadas neste desenho. Você tem a distância x e distância y, o L1 e o L2 e as outras opções, né? O H1, o H2, o H3, o H total, o EC e o CC. Se você entrar na biblioteca de fundação, nós temos apenas dois exemplos. Um bloco de 150 por 150 por 110 e uma sapata de 150 por 150 por 110. Se você abrir, por exemplo, sapata, ele já vai trazer aí, ó, algumas visualizações, ó. Principalmente, né, que é uma sapata quadrada, ó, de 150 por 150 por 110 de altura. E veja que ele já muda o nome do elemento de fundação, ó, chamando de sapata. Eu vou continuar chamando de F1. Só que esta sapata, eu vou mudar o tamanho dela. Eu vou mudar aqui o L1 para 100. Então vai ser 100 por 150 por 110. E as alturas eu vou permanecer a mesma. Então eu vou ter uma primeira sapata lançada com 100 por 150. Caso essa sapata seja excêntrica, pelo dx e pelo dy, você pode dar essa excentricidade. Basta dar os deslocamentos em x e em y. Lembrando que esses deslocamentos podem ser positivos e negativos. Então você consegue fazer o lançamento até mesmo de sapatas excêntricas. Se você desejar, você pode incluir essa sapata na biblioteca. Se você pegar aqui, ó, incluir na biblioteca e dar OK, basta dar o nome. Ó. Eu vou mudar para uma sapata de nome 100 por 150 por 110. Ó. Vamos mudar o nominho dela aqui. Ó. Vou pôr até centímetros. Para saber que são medidas em centímetros. Ó. Quando eu salvar, ele já lança essa sapata. Ó. Já fez aqui o lançamento dessa sapata, caso eu queira visualizar aqui, ó. Também na minha vista em planta, eu fiz o lançamento da sapata, ó. Além de sapata, como nós visualizamos, também temos o lançamento dos blocos.
É a mesma introdução. Clica em dimensão, seleciona o pilar e você pode trabalhar com relação a bloco retangular e bloco triangular, onde ele vai pedir um L1 e um L2, ó. Por exemplo, 150 por 150 é muito grande, mas, por exemplo, 120 por 50. Né? Então seria uma dimensão, você poderia dar as dimensões também das alturas, da altura total. No caso de bloco retangular, né, o bloco retangular, saiba que você tem na biblioteca, ó, biblioteca, o bloco de 150 por 150 por 110. É o bloco que já vem na nossa biblioteca. Ó, vou clicar aqui no sinal de mais, ele vai preencher com o próximo nome. E ao clicar aqui em OK, você terá também, ó, o bloco lançado. Então nós temos, ó, sapata e bloco. Deixa eu dar um shade aqui, ó, para melhorar a visualização, ó. Se você errou e quer apagar um elemento de fundação, não tem problema, né? Primeiramente, deixa eu tirar aqui o shade. Para apagar um elemento de fundação, ou até mesmo editar, lembrando que sempre que você quer editar alguma informação, a opção é o modifica. Ó, modifica, clica no item. Opa, tem que clicar no pontinho do pilar, né? Vou pegar aqui pela opção que é mais fácil, ó. E você pode modificar qualquer informação que você queira, desde dimensões, o que você quiser alterar, você pode alterar, ó, dando excentricidades. Bom? Para apagar, você tem o apagar selecionado ou o apagar janela, ó. Lembrando que o apagar janela, basta abrir uma janela e ele apaga esses elementos de fundação. Eu vou lançar esses elementos da nossa obra como blocos sobre estacas. Então, ó, dimensiona, seleciona o pilar. Vou trabalhar com o bloco da biblioteca. Ele vai ser a fundação 1. E esse vai ser um 150 por 120. Bom, se você quiser, ó, já coloca na biblioteca. Eu vou chamar ele de 150 por 120. E vou salvar. E você vai ter, ó, o lançamento do seu bloco. Se todos os elementos de fundação forem o mesmo bloco, você pode copiar. Você tem duas opções de cópia nas opções relacionadas aos elementos de fundação. O cópia DXY, que foi o que nós utilizamos para as opções das vigas. E nós temos também o cópia selecionada, que foi o que utilizamos para pilar. No caso de elementos de fundação, o cópia selecionada acaba sendo a melhor opção,
porque aí a gente consegue, igualmente como nos pilares, fazer o lançamento clicando no ponto do pilar. Então é o que eu vou utilizar, porque vai me dar, na verdade, um lançamento mais rápido. Então, ó, cópia selecionada, seleciona a fundação de origem. A minha fundação de origem, ó, é esta daqui, ó. A gente sempre seleciona pelo ponto azul do pilar, né? Lembra que eu, logo que iniciei a nossa aula, que eu fiz o lançamento do ponto, eu falei, ó, o ponto é muito importante no pré-moldar, e realmente é muito importante. Muitas das informações são relacionadas ao ponto. Então sempre é necessário fazer o lançamento do ponto. Sem ponto, não tem aí a maioria dos lançamentos. Então, ó, clica no ponto. Novamente um recurso que nós já fizemos, que foi colocar o sinal de mais. A gente vai colocar o sinal de mais para que o software numere automaticamente todos os elementos que nós vamos trabalhar com relação à fundação. Então ele vai pôr o F2, o F3 automaticamente. Vou dar aqui OK e vou lançar, ó, mais um elemento de fundação, outro. Procura clicar, né, ó, bem no pontinho certinho do pilar, né, para que ele lance de maneira correta, não dê erro no lançamento. E nós teremos aqui, então, ó, esses blocos lançados na nossa obra. Estou lançando em planta, mas você vê que você pode acompanhar esse lançamento na outra janela no 3D. Ó. O software vai atualizando automaticamente o lançamento na outra janela. Ó. Clicou, ele já lança, ó lá. Ó, agora o do fundo ali, ó. Viu? Então nós temos aqui o lançamento desses elementos de fundação. Para finalizar, né, ó, sempre Enter. E você finaliza a introdução. Então nós temos a visualização dos elementos de fundação que foram lançados no 3D. Lembrando que é possível dar shade, é possível dar render, né? Eu utilizo mais o shade, porque o shade ele acaba sendo mais rápido para gerar e também sendo mais rápido para retirar. O render, às vezes, dependendo da versão do AutoCAD, acaba demorando um pouquinho, né? Ó. Você pode dar o Orbit, você pode... lembrando que a maioria das configurações, né, ó, do próprio AutoCAD, como cores de fundo, todas essas opções, ó, você pode trabalhar igualmente como se trabalha no próprio AutoCAD. Ó, se você quiser dar uma corzinha no fundo, ó, para dar um contraste maior, né? Pode alterar as informações de cores, todas as visualizações aqui dentro do AutoCAD, como por exemplo de layers, né? Seguem os layers do próprio AutoCAD. Ó. A cor de vigas, ó, de consoles, dos baldrames, vendo? Essas cores também podem ser alteradas caso você deseje. Ah, eu quero trabalhar só com a cor número 8, né, que é a cor cinza. Qual que é essa aqui, ó? Então você pode ir alterando e
o software também vai seguir essas informações, tá bom? De alteração das cores. Tá? Principalmente, né, ó, a visualização, não digo no shade, no render, que são cores diferentes, né, mas não teria nenhum tipo de problema. Deixa eu achar a cor 134 agora. Pronto. Para voltar a trazer ali o normal, tá bom? Então, voltando aqui com os elementos de fundação, deixa eu tirar aqui o shade. Pronto, voltando a visualizar também sem o shade. Nós fizemos o lançamento, no caso aqui dos blocos sob estacas. O bloco sob estaca já vem com o cálice, né? Com o receptáculo. Né? Então, caso você queira depois visualizar, o software ele vai fazer até o detalhamento da ferragem do receptáculo. Para o elemento de fundação, haverá o cálculo desse elemento de fundação, né, e o detalhamento. Lembrando que só será o cálculo da área de aço, né, o cálculo para combater os esforços. Nada de nenhum tipo de verificação de norma, né, mas pelo menos o cálculo da área de aço, a ferragem, o software vai calcular a bitola e vai calcular, e principalmente para elementos de fundação, ele vai fazer o detalhamento. Lançou os elementos de fundação, vai em salva, ele vai dar aquela piscada, ó, salvando as informações desses elementos de fundação. Uma vez que salvou esses elementos de fundação, não custa nada salvar toda a obra modelada, e aí ele vai salvar vigas, pilares, pontos e elementos de fundação. Então, provavelmente ele vai dar 4 piscadas, ó, para salvar todas as informações inicialmente que nós introduzimos aqui na obra por enquanto. Salvou, vamos voltar, ó. Então, novamente nós temos aqui o volta. E uma vez que a gente colocou aqui o volta, a próxima etapa são o lançamento das lajes. Vou entrar em lajes. E como, né, a nossa rotina é, entra no comando, logo em seguida, inicia. Clico em inicia, o software vai carregar as informações das lajes. Uma vez que a gente carregou essas informações, lajes igualmente a vigas, os recursos são muito parecidos, principalmente relacionados aos andares. Toda vez que você lançar uma laje, você vai precisar relacionar essa laje a um andar. Se você entrar novamente aqui em andar, lembre-se, o ideal é restaurar os andares. Caso você esteja na dúvida, né, antes de ativar um andar, restaura os andares, mesmo que ele dê a mensagem que todos já estão restaurados, você clica aqui em OK, tá? E uma vez que você clicou em OK, vamos selecionar um andar para ativar. Nós vamos lançar esses andares, nós vamos lançar essas lajes no andar do mezanino. Este mezanino, tá? Eu vou até ativar ele deixando só o mezanino ativo. Isso vai melhorar principalmente em planta o nosso lançamento, que a gente não vai ter problema
né, não vai ter erro ao lançar a nossa laje. Bom, então eu vou ativar um andar e vou selecionar só o mezanino e dar OK. A partir de agora, nós temos só o mezanino ativado. Então, se você for trabalhar no 3D, ou se você for trabalhar em planta, você não vai ter problema, ó, porque o que está ativado é apenas o andar do mezanino. Nós vamos voltar, e aqui dentro de lajes, um botão que a gente sempre trabalha. Veja que a rotina no pré-moldar é sempre igual. Quase que não muda em todos os comandos. Lajes, inicia, no caso de lajes e de vigas tem que ir no andar, mas logo em seguida dimensiona. Para pontos, para elementos de fundação, é sempre pontos, inicia, dimensiona. Pilar, inicia, dimensiona. Então é uma rotina muito parecida. Não tem como errar na hora de trabalhar com pré-moldar. Então eu vou clicar aqui, ó, dimensiona. Com relação às lajes, ele seleciona, ele pede a viga de origem e a viga de destino. Então aqui nas opções de lajes, ó, leia a linha de comando. Selecione a viga de origem e depois a viga de destino. Então eu vou pegar aqui, ó, viga de origem, lembrando que você tem que ir no meio dela, ó. Viga de destino, ó. Uma vez que você pegou a viga de origem e a viga de destino, o software já vai trazer para você as opções de lajes. Lembrando que o pré-moldar não dimensiona nenhum tipo de laje. Ele vai trazer essas lajes aqui, mas ele não faz nenhum tipo de dimensionamento. Nós temos aqui a laje alveolar. Nós temos uma pequena biblioteca de lajes alveolar, ó. Biblioteca de lajes. E nesta biblioteca de lajes, além da laje alveolar, ele também tem uma laje pi e uma laje plana. Como exemplo, né, ele traz aqui, dentro da pasta Flux, a laje alveolar, 4 lajezinhas, e uma laje pi e uma laje plana. Nós temos a opção de trabalhar com lajes alveolar, informando a largura da laje e o fator de volume de concreto, 0,053 metros cúbicos por metro quadrado, por exemplo, que a maioria dos fabricantes informam, né? Principalmente os fabricantes de lajes, eles informam esse fator de volume. Nós temos também a laje plana, onde nós vamos somente informar a largura da laje plana, e temos a laje pi. A laje pi, você tem que modelar a laje pi. Clicando em modelar a laje pi, o software traz os desenhinhos, ó, onde você vai colocar as informações que ele pede. Por exemplo, o BE, o B e o BD. Você também tem que dar as informações do E, do HI, o E de espessura, né, ó, a altura I, a altura F, a largura I, a largura F, a largura G e a largura F da sua laje pi. Bom,
sem falar no comprimento inicial e no comprimento final, né, da laje, que vai ser dada automaticamente pela viga inicial e pela viga final. Eu vou fazer o lançamento de uma laje plana. Ao selecionar a laje plana, não esqueça de clicar no sinal de mais para ele introduzir o nome dessa sua laje. Nossa laje será a laje 1. Você precisa especificar, no caso da laje plana, a altura em centímetros desta laje. Então, a minha laje terá 12 centímetros de altura. Ela será a laje 1 com comprimento de 499 centímetros. Ele vai pedir um deslocamento em X, em Y e Z. Para ajustar um pouco melhor, como a gente pegou o ponto do centro das vigas, para dar uma ajustada melhor nela, eu vou dar um deslocamento nela de menos 125. E quando eu clicar aqui em OK, o software vai me dar a visualização da onde ele vai posicionar esta laje. Então, esta laje ela vai ser posicionada neste lugar aqui. Caso não seja, basta ajustar. Ou se é esse ponto que você deseja, seleciona a opção Inserir e dá OK. Ao clicar em OK, foi inserida a nossa laje plana. Veja que a minha laje plana já foi introduzida na minha obra. Está lá a laje. Facilmente o software introduziu esta laje. A laje, da mesma maneira que as vigas, a melhor opção de copiar essas lajes é pelo cópia DXY. O cópia selecionada, você tem que selecionar e clicar. Selecionar, clicar. Selecionar e clicar. Acaba gerando um vai e volta muito grande. Então eu vou ir em cópia DXY e ele pede para selecionar o centro da laje de origem. Centro da laje de origem. Clicou, vai trazer as informações desta laje, como o comprimento, a altura, a largura. Não podemos esquecer que temos que, no lugar do nome, sempre colocar, quando copiamos no software pré-moldar, o sinal de mais. Mais uma vez, é uma rotina que existe no pré-moldar e que devemos seguir, né? O pré-moldar ele tem essas rotinas que devem ser respeitadas e devem ser seguidas. Esta rotina, né, a rotina relacionada à cópia, para que o software coloque a numeração correta dessas lajes ou de qualquer elemento que você vá copiar, no nome é introduzido o sinal de mais. Quando eu colocar OK, por se tratar de uma cópia DXY, nós teremos que informar agora o deslocamento em X ou em Y. No nosso caso, será deslocamento em Y de 250 centímetros. Claro que o software vai pedir para você ajustar ou confirmar.
Principalmente depois que a gente fizer a cópia, ele vai dar uma visualizada, ele vai colocar e a gente vai confirmar ou não. No nosso caso é 250 centímetros em Y, ok. Veja que ele em verde, tanto no 3D quanto em planta, informa essa introdução. Claro que eu trabalhei com medidas redondas, né? 5 metros, a metade de 5 metros é 250. Então, são informações que eu introduzi, né? Principalmente de medidas, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Tá? Então, eu estou copiando 250 centímetros para frente. Se tivesse errado, era só ajustar. Como está certo, eu vou continuar com inserir habilitado, ok. E posso dar continuidade, ó, até a introdução de todas as minhas lajes aqui no pavimento do mezanino, ó. Veja que você não consegue visualizar em planta porque está com o zoom, mas aqui no 3D, ó, você já tem agora a informação, ó, que só falta a última laje, ó. Então, ok, cancelar, e você tem agora, ó, todas as lajes introduzidas no pavimento do mezanino, ó. Lembrando que você tem outros tipos de visualização que você pode escolher, ó, para melhor visualizar a introdução dessa laje. Pode visualizar de frente, pode visualizar na lateral. Até mesmo em planta, fica a seu critério a visualização que você desejar. Aproveitando que eu ainda estou aqui no recurso de lajes, eu vou voltar aqui nas opções de andar. Ó, andar. E aqui nas opções de andar, lembrando, caso você queira voltar a visualizar todas as informações de um andar, essa visualização ela será restaurada. Então, uma vez que você restaurou, ó, esta é a visualização que nós temos com relação aos andares que foram restaurados. Em planta, né, ó. E também na visualização em 3D. Eu vou passar a visualizar apenas uma janela, ó. Volta novamente. 3D dimensão 1. E ele vai me habilitar, ó, apenas uma visualização. A partir desta visualização, tá vendo aqui, ó, é possível ter, tá vendo, ó, a visualização desta obra que nós lançamos. É importante, né, saber, é importante que retornar a opção, principalmente de lajes, salvar as lajes, coisa que a gente ainda não fez, né? Então, ó, lajes, inicia, tá, que eu saí do comando, né? E só para garantir, salva as lajes e vou salvar a obra toda modelada, tá bom?
veja que ele chama abandonar sistema, né? Esse abandonar sistema é porque antes de fechar o seu software pré-moldar, sempre antes de fechar, procure clicar no disquete e salvar a obra toda modelada, para que ele salve todas as informações da nossa obra. É por isso que ele dá aquelas várias piscadas, porque ele está salvando elemento por elemento que nós fizemos o lançamento. No nosso caso dessa obra, pontos, pilares, vigas, elementos de fundação e lajes. Foram os elementos que nós lançamos aqui dentro das opções dessa nossa primeira aula do software pré-moldar. Tá bom?